Este programa é livre para todos os públicos. A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. É com alegria que nós nos encontramos no programa Discípulos e Missionários, neste dia 17 de setembro de 2023. É o dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da Palavra de Deus, dia da Igreja. Que bom que nós podemos nos encontrar neste programa da TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho a imensa satisfação de estar com você. Bem, o Evangelho do dia de hoje, ele nos traz esse momento em que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu para Pedro: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, sobre o perdão, que nós iremos refletir no programa Discípulos e Missionários de hoje. Para refletir conosco esse tema, contamos com a presença de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, igualmente para você e também para vocês que nos acompanham neste nosso encontro semanal, Discípulos Missionários. Tanto tema bonito que nós já refletimos, estamos refletindo, acompanhando o ano e a liturgia, os acontecimentos. E você vai ganhar muito se olhar um pouco nos programas já postados no YouTube e, portanto, tem muita coisa já acumulada desde 2007 que nós estamos fazendo esse programa, né? Então, o que nós temos para hoje? Então, a experiência do perdão. Ou seja, Jesus, ele veio para nos perdoar, não é? Para nos salvar, perdoar-nos os nossos pecados. E, ao mesmo tempo, no seu ensinamento, ele pede que também perdoemos. Então, a importância do perdão, Dom Odilo. Ou seja, existe a realidade do sacramento da penitência, mas também nas relações do dia a dia, de família. Qual o valor do perdão, Dom Odilo? Olha, é tão importante isso, né? Pedro pede a Jesus, é quase como uma jogada, né? Um desafio. Quanto será que eu devo perdoar? 7 vezes. E o 7 já era muito, porque o número 7 no Evangelho indica sempre. Né? E Jesus diz, não, 7 vezes não, 70 vezes 7 vezes, que é a perfeição da perfeição. Então, significa sempre mesmo, não reter o perdão. Então, veja, interessante como o Papa recentemente falou aos padres, no encontro com os padres, na Quinta-feira Santa deste ano, disse: padres, no confessionário perdoem sempre, 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 né? Porque Deus pede que perdoemos sempre ao próximo. E Deus é misericórdia e perdoa sempre, quando alguém está disposto a receber o perdão, está arrependido. Então, o valor do perdão é um valor que sana, que cura, né? Restaura, né? Se alguém é livre da sua culpa, livre do seu pecado, ele revive. Por isso, o perdão é restaurador, né? Ele dá paz. E saber ser perdoado profundamente, perdoado por Deus, pela mediação da Igreja, como Jesus mandou fazer, isso não tem preço, não tem preço. Não é a mesma coisa que você ir a um profissional e contar a sua história, mas o profissional depois dizer, bom, então faça isso, faça aquilo, tome. Mas o profissional vai dizer, você está perdoado, você está livre do seu pecado, da sua culpa. Não, o profissional vai ensinar a fazer uma série de coisas para se libertar do complexo de culpa ou do senso de culpa, mas ele nunca vai perdoar porque não é competência dele perdoar. Mesmo o padre, sim, o faz em nome de Deus, em nome da Igreja. Dom Odilo, o perdão, ele é uma forma também de se viver o mandamento do amor? Claro, o perdão é uma expressão do amor misericordioso, né?
E é difícil. Perdoar nem sempre é fácil. Claro, claro. Perdoar nem sempre é fácil. Mas nós cristãos somos convidados sempre a olhar para o exemplo de Jesus na cruz. Ele, morrendo na cruz, crucificado que estava, com toda aquela injustiça por cima dele, ele inocente de tudo, sofrendo daquele jeito e ainda mais o desprezo por cima. E Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. Jesus pede perdão para os seus algozes e para aqueles que o insultavam, ele estando já na cruz. Esse é o exemplo extremo do perdão, que somos convidados a ter sempre presente quando é difícil de perdoar. Uhum. O senhor já citou, então, uma forma da igreja ministrar o perdão de Deus é através do sacramento da penitência, né? O sacramento da reconciliação ou a confissão sacramental. Como o senhor tem visto ultimamente esse sacramento? É claro, não é simples, né, fazer um diagnóstico tendo presente a realidade da igreja no mundo inteiro, né? Mas o senhor tem uma ideia de como isso tem sido vivenciado nas paróquias, nas comunidades e também pelos fiéis? Sim, existe uma nova procura da confissão. E o que é importante é que haja disponibilidade dos padres, dos sacerdotes todos para atender a confissão. Uhum. Mas quando há disposição, e padre à disposição de confessar, há gente para confessar. Existe sim uma procura da confissão maior do que algum tempo atrás. E foi bonito de ver na Jornada Mundial da Juventude, certo, em Lisboa, em agosto passado, houve vários momentos do atendimento de confissão, mas sobretudo na sexta-feira, onde à tarde houve também a Via Sacra. E até o Papa foi lá para uma praça, onde havia vários confessionários, sentou lá para atender confissão. E o ministério da confissão é muito importante, também para o sacerdote. Atender confissão é um serviço fundamental na igreja, ao qual nem sempre nós damos o devido valor, mas as pessoas estão dando um novo valor à confissão. Bem, no programa Discípulos e Missionários, nós temos a participação do povo. A Elvira quer apresentar a Dom Dilo a sua pergunta. Vamos acompanhar a pergunta da Elvira. Olá, Dom Dilo. Meu nome é Elvira Andrade, frequento a igreja Santo Antônio, da Avenida João Dias. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se Deus nos perdoa sempre, por que temos tanta dificuldade de perdoar? Sua bênção. Obrigada. Pois não, Elvira, Deus te abençoe. Olha, você fez uma pergunta interessante que, de fato, toca a nós fazer a nossa parte. Deus perdoa sempre. Por que nós não perdoamos sempre? É uma realidade. Nós temos muitas vezes dificuldade de perdoar ao próximo. E temos que nos exercitar no perdão. O fato de não perdoarmos sempre tem a ver muito com o nosso apego ao nosso amor próprio. E muitas vezes, sim, a nossa vaidade. E, de alguma forma, há um sentimentozinho de vingança que temos lá dentro de nós. A gente gostaria de ver a ofensa, de alguma forma, vingada. Verdade. E, às vezes, até o clamor por justiça, não é clamor por justiça, mas clamor por vingança. Temos que cuidar disso, Pois é. Mas é um fato que nós temos muitas vezes dificuldades de perdoar. Então, o que devemos fazer? Perdoar, exercitar-nos no perdão. Mas aqui é preciso distinguir. Às vezes as pessoas pensam que perdoar significa esquecer. E a gente tem que distinguir entre perdoar e esquecer. Perdoar é um ato da vontade. Eu perdoo, eu quero perdoar, eu vou perdoar, eu perdoo. Agora, esquecer depende da memória, não é eu quero esquecer, não, isso fica guardado lá, eu não vou esquecer, porque tudo que entra na memória fica lá guardado. Mas isso não significa que a gente não perdoa porque ficou na memória. O fato de ficar na memória não depende da nossa vontade, não depende da vontade. Então, mesmo que eu não esqueça, eu posso perdoar.
Que bom. Obrigado, Elvira, pela sua participação. Bem, nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, e nessa semana nós celebraremos no próximo dia 21 de setembro a festa do apóstolo, o evangelista São Mateus. A gente vê ali no Novo Testamento, né, o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho segundo São Mateus. E nesse dia também temos o aniversário natalício de Dom Dilo, né, Dom Dilo? Parabéns desde já. Eu peço a todos, né, que acompanham o programa Discípulos e Missionários no próximo dia 21 de setembro que rezem, né, por Dom Odilo. Então, desde já, nossos parabéns a Dom Odilo, não é? E também, o programa Discípulos e Missionários já está chegando ao seu final, porém, eu gostaria de convidar você a participar do nosso programa através do nosso e-mail. Você pode mandar suas sugestões, suas perguntas, sugestões de temas para refletirmos no nosso programa através do e-mail discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. E também você pode acessar o nosso programa através do canal no YouTube, que é o youtube.com/playcançãonova. youtube.com/playcançãonova. Aproveite para divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dilo, chegando ao final do nosso programa Discípulos e Missionários de hoje, pedimos a sua palavra para o encerramento e sua bênção. Com muito prazer e muito obrigado pela lembrança do meu aniversário. Eu pensei que você ia pedir para eu apagar as velhinhas. Muito obrigado, rezem por mim e eu agradeço. Peço que Deus os abençoe muito. Eu gosto do dia 21 de setembro, que é a virada da estação, chegando a primavera. É verdade. E é também o dia da árvore, né? Da vida que nasce, que floresce, que traz fruto, e naturalmente o dia de São Mateus. Agradeço muito a Deus pela vida e que Deus me conceda saúde e vida. É o que também peço que vocês rezem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.